Nós estamos tomando como base Mateus 3, 16 e 17 e Mateus 4, do 1 ao 11. Eu quero ler essa passagem com vocês hoje. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós aprendemos na outra mensagem que Deus vê você como um filho amado e Ele se agrada de você. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, diga assim, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Nós estamos tomando como base então essa passagem, essa história bíblica. E semana retrasada, nós falamos sobre aquela primeira fala, né? Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. E nós estávamos respondendo a primeira pergunta, e a primeira pergunta é: como Deus me vê? Nós aprendemos muitas coisas sobre como Deus nos vê. E Deus nos vê como filhos, Ele nos vê como uma nova natureza, Ele não vê pecado em nós, Ele vê a santidade dEle em nós, Ele vê a própria genética dEle em nós, Ele vê o DNA dEle em nós, o DNA dEle é amor, e Ele vê todas essas coisas em nós, Ele nos vê como filhos amados. E aí eu terminei a mensagem dizendo assim: mas a maneira que Deus te vê não influencia a sua vida até que você saiba como você vê Deus. A maneira como Deus te vê não influencia a sua vida até que você saiba como você vê Deus. E a segunda pergunta e o título dessa mensagem é: como eu vejo Deus? Como eu vejo Deus? Essa é a segunda pergunta das 5. A primeira, você tem que responder essas perguntas: como Deus te vê? Como eu vejo Deus? Como eu me vejo, como eu vejo o próximo e como eu vejo as coisas. São as 5 perguntas que nós queremos responder. Nós precisamos entender aqui então que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E essa passagem aqui, você não pode pensar nesse deserto como o deserto que o povo lá de Israel passou ao sair do Egito. Essas duas histórias, esse deserto não está conectado ao deserto de Israel passando pelo deserto. Você não pode confundir o deserto aqui com a ideia da passagem do povo de Israel pelo deserto. Nós precisamos avaliar essa passagem de uma forma diferente, mas na perspectiva do primeiro e do último Adão. Ou seja, aconteceu algo com Adão e Adão foi colocado em um deserto, vamos dizer assim. E Jesus então depois é conduzido, é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Por isso, deserto aqui não é passagem, deserto aqui é mundo. Deixa eu explicar por que eu afirmo isso. Adão foi expulso da presença de Deus e foi para um lugar onde passou a viver debaixo do sistema do diabo, o sistema do mundo. Adão
como explicamos na outra mensagem, quando Adão foi expulso da presença de Deus por causa que ele havia comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquilo era algo que ele não deveria fazer, Deus teve que, no dia mais triste, acho que podemos imaginar, porque não era a vontade de Deus fazer aquilo para com o homem, mas ele tinha que, ele colocou o homem para fora do jardim. Adão sai como um expulso da presença de Deus, e ali Adão então começa a viver debaixo de um sistema novo, o sistema do mundo, o sistema dominado por Satanás, as regras agora de Satanás, a forma de Satanás governar as coisas. E 1 João 2,16, a Bíblia nos ensina o seguinte: pois tudo que há no mundo, ou seja, ele está explicando como funciona esse sistema no mundo, tudo que há no mundo, tudo que há nesse sistema de governo de Satanás, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Perceba que João resume tudo aquilo que pode acontecer, tudo aquilo que governa o mundo em 3 coisas: a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação dos bens. Tudo que há no mundo são 3 coisas. E a passagem que lemos da tentação de Jesus mostra que ele foi levado pelo Espírito Santo a um deserto, onde Satanás veio e o tentou nessas 3 coisas. Satanás veio e tentou Jesus na é isso aí. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. Ele testa Jesus em tudo isso. Ou seja, essa passagem de Jesus pelo deserto é muito mais do que uma situação do Filho de Deus na terra indo ao deserto e o diabo vindo tentar ele, mas é a própria representação daquilo que Jesus veio fazer. Ele veio para o mundo enviado por Deus, e no mundo ele não foi dominado pelo sistema do mundo, ele não foi escravizado pelo sistema do mundo. Vocês entendem isso? Ou seja, Adão foi expulso da presença de Deus e colocado no mundo, e no mundo existe cobiça dos olhos, cobiça da carne e ostentação dos bens. E Jesus então ele é levado pelo Espírito Santo a um deserto, que simboliza o mundo, porque é lá nesse deserto que ele é tentado na cobiça dos olhos, na cobiça da carne e na ostentação dos bens. Ou seja, deserto aqui não é uma passagem, deserto aqui é mundo. Deserto aqui é a mesma coisa que o mundo. Agora Jesus é enviado ao deserto onde o diabo o tenta com tudo que há no mundo, com as 3 coisas do seu sistema. Então o episódio aqui é muito mais do que Jesus ir a um deserto e encontrar o diabo, mas é a própria representação do Filho de Deus enviado à terra, guiado pelo Espírito, com uma nova natureza na terra que não é vencida pelo sistema do mundo. Então o Espírito Santo não enviou Jesus a um lugar de sofrimento. Nós temos a mania de entendermos esse deserto como um lugar de sofrimento, mas ele não enviou Jesus a um lugar de sofrimento. Deus nunca quis Jesus em um lugar de sofrimento. Ele não enviou. Você não passa pelo deserto, vamos dizer assim. Não adianta você pensar que porque você está sofrendo alguma coisa, você está passando por um deserto. Esse não é o pensamento de Deus sobre você, sobre a sua vida. O Espírito Santo não levou Jesus a um deserto no sentido de ir a um lugar de sofrimento, mas ele levou Jesus ao deserto, e lá naquele deserto Jesus provou que ele não precisa se submeter ao sistema de sofrimento desse mundo. Vocês entenderam isso? Vocês estão me acompanhando? Eu estou bem rápido porque eu tenho muita coisa para falar e a gente tem meia hora para ficar aqui juntos. Então, mas é o Espírito que está conosco hoje no mundo também. É esse Espírito Santo que está hoje no mundo também, que levou Jesus ao deserto. E ele guiou Jesus no deserto, ensinou Jesus ali no deserto, e Jesus não foi dominado pelo sistema do mundo, e da mesma forma eu e você hoje somos guiados pelo Espírito aqui nesse mundo, nós somos conduzidos, nós somos ensinados, e o sistema desse mundo não tem domínio, não tem como escravizar a mim e a você. Esse é um sistema vencido por Jesus. E eu e você em Cristo Jesus somos filhos amados, guiados pelo Espírito Santo ao mundo, mas esse mundo não tem domínio nenhum sobre nós. Entendendo isso, então, aprendemos que Adão e Jesus foram enviados ao mundo. Saíram da presença de Deus em direção ao mundo. Consegue entender isso? Adão estava na presença de Deus lá no jardim,
E por causa do pecado, a Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e os homens. E aí Deus então colocou o homem para fora do jardim e Adão foi expulso da presença de Deus. A diferença de como eles vieram ao mundo é isso que eu quero falar hoje. A diferença entre como esses dois homens saíram da presença de Deus. Adão foi para o mundo como alguém que foi expulso. Gênesis 3, 23 a 24 diz o seguinte: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar, diga comigo assim, expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Preste atenção, Adão então, ele foi expulso da presença de Deus. Deus queria que isso tudo acontecesse de maneira nenhuma. Ele desejava que o homem tivesse que ser expulso da presença dele de maneira nenhuma. Mas uma escolha do homem fez com que Deus tivesse que colocar para ele para fora. Porque Deus não habita, vamos usar melhor, né? Deus não habita, fica esquisito, parece que é um Deus que tem medo do pecado. Mas Deus, ele não se relaciona com o pecado. Deus, ele não se relaciona com o pecado. E o homem agora pecador não podia suportar a santidade de Deus. Agora a atitude que Deus tomou com relação ao homem de expulsar o homem da sua presença revela muito sobre o seu caráter, não é mesmo? Quando alguém faz algo para com você, isso revela muito mais o caráter da pessoa do que o seu. Vocês entendem isso? A pessoa está com inveja de você, por isso ela fala mal de você, mas não tem nada a ver com você estar vivendo a sua vida simples, né? A sua vida boa. O que tem a ver com o caráter daquela pessoa que é invejosa. Não tem nada a ver com você. Ou seja, mas uma atitude tomada com relação a alguém também é positivo. Vamos dar um exemplo positivo. Se eu dou um presente a alguém, não tem nada a ver com o que aquela pessoa fez ou faz, tem a ver com a bondade que há em mim. Eu não dou um presente para alguém por aquilo que a pessoa faz, eu dou por aquilo que eu sou. E Deus então, ele é justo, ele é íntegro, ele é soberano. E por ele ter esses atributos, essas características nele, ele não podia conviver com o homem em pecado. E ele teve então que colocar o homem para fora do jardim. Percebe como a atitude de Deus revela algumas características dele? Revela ele ser justo, revela ele ser soberano, revela ele ser íntegro, de não se relacionar com esse pecado. E aí ele tem que então pôr o homem para fora do jardim. E esses assuntos como justo, íntegro, soberano, se existir algum tipo de dúvida na nossa cabeça com relação a quem Deus é, esse tipo de assunto, um pouco de dúvida, faz com que nós possamos acreditar em um monte de mentiras sobre Deus. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue conduzir essa ideia juntos. Esses assuntos com algum tipo de dúvida ou mentira misturados geram uma grande confusão com relação a quem Deus realmente é. Ou seja, nós podemos pensar, na verdade, Deus, ele é um mandão. Deus, ele é malvado porque ele podia muito bem ter feito alguma coisa com relação ao homem, não expulsado ele. Ou Deus, ele é injusto, na verdade, por ter tirado o homem da presença dele. Ou Deus, então, se você tiver algum tipo de dúvida com relação a quem Deus é, você pode acreditar em um monte de mentiras. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte: Joãozinho está no meio da prova na escola. E aí ele quer pedir cola para o coleguinha lá que está sentado perto da janela. E na janela, assim, do lado de fora, tem alguns vasos. E aí ele joga uma borracha para chamar a atenção do amigo. Isso a prova acontecendo. A borracha passa para fora, acerta o vasinho cai lá embaixo e quebra o vasinho. Estão entendendo? A professora vê que um vasinho caiu, percebe o que está acontecendo e o que ela vai fazer? Advertir, corrigir o Joãozinho e mandar uma cartinha para casa. Quantos de vocês já receberam cartinhas assim? Agora você precisava de uma cartinha por ter mentido.
Não, mas aí Joãozinho, ele acertou a borracha, quebrou o vasinho, aconteceu tudo aquilo que aconteceu com o vasinho, e a professora teve que advertir e mandar um recado para a mãe do Joãozinho. Agora imagine a cabeça do Joãozinho, que sofreu consequências pelo erro dele. A professora estava errada em corrigi-lo? A professora estava errada em corrigir o Joãozinho? Não, mas ele sofreu consequências pelo erro dele. E pelo erro que ele mesmo decidiu cometer, agora ele avalia a professora. Na visão na visão do Joãozinho sobre a professora é boa ou é má? Ah, aquela professora é muito malvada. Não é assim? Percebe como aquilo que Deus fez, quando alguém, pelo homem ter sofrido as consequências da sua própria atitude, não daquilo que Deus fez, Deus só estava aplicando as consequências da atitude do homem, fez com que o homem pudesse criticar a Deus, gerar dúvidas sobre Deus. E ele agora pensa, Deus não é bom, Deus é mau, pois ele expulsou o homem. Mas não tem nada a ver com Deus aquilo que Joãozinho fez. Não tem nada a ver com a professora, tem a ver com a atitude dele, consequência da própria atitude. Vocês estão entendendo? Mas agora imagine na cabeça de quem foi culpado e sofreu acusações, né? Está sofrendo as consequências. Ele pode pensar e ele vai falar o que ele quiser, ele vai se ver como uma vítima, ele vai ver Deus de uma maneira que Deus realmente não é. Ele não fez nada de maldade, Deus não fez nada de maldade, mas ao vermos do ponto de vista de alguém que sofreu consequências, duvidamos dele e passamos a viver mentiras. Nós vamos ver e vamos pensar, Deus é aquele que expulsa o homem. Deus não é bondoso porque ele é aquele que expulsa o homem. Mas o homem sair da presença de Deus não tem nada a ver com a atitude de Deus com relação a ele. Tem a ver com a atitude do homem contra ele mesmo. E agora o homem foi expulso. E quando nós pensamos assim, a maioria das pessoas que ainda não encontrou Jesus tem algumas dessas perguntas em si. Se Deus é tão bom, por que existem crianças com fome na África? Se Deus é tão bom, por que ainda existem pessoas matando as outras? Se Deus é tão bom, se Deus é tão bom, se Deus é tão bom. E isso gera questionamentos sobre quem Deus é de fato. Mas esses questionamentos vêm por causa da atitude que o homem teve com relação a ele mesmo. Não de acordo com aquilo que Deus fez ao homem. Alguns chegam a preferir o seguinte, preferem pensar que Deus nem existe. Não, na verdade Deus não existe. Pois afinal é melhor Deus não existir do que eu pensar que um Deus me expulsou. É melhor eu pensar que Deus não existe do que eu pensar que Deus foi capaz de me expulsar. Esse pensamento, preste atenção, esse pensamento de que Deus não existe, ele fere a existência do homem. Ele fere a própria existência do homem, pelo fato de que, se não tivermos um Criador, se não tivermos Deus como nosso Criador, a estatura ética, moral, o valor humano não tem referencial. Se nós não acreditarmos, não confiarmos, não crermos que Deus existe, o valor da sua vida perde o referencial. E se o valor humano perde o referencial, aonde nós vamos encontrar moral? Aonde nós vamos encontrar ética? Aonde nós vamos encontrar esse referencial de valor? E aí a verdade fica relativizada. E aí, como por exemplo, os pensamentos mais loucos por falta de referencial surgem. E a verdade é relativizada. E a verdade passa a ser baseada em sentimentos e experiências. Vocês conseguem perceber algumas coisas assim nos nossos dias? Onde experiências e sentimentos são superiores à verdade, pela falta de pensarmos que existe de fato um Criador, pela falta de crermos que existe um Criador, alguém que é referencial de moral, alguém que é referencial ético, alguém que é referencial do valor humano. Ou seja, se nós vemos apenas Deus como alguém que nos expulsou, e essa ferida gera uma vitimização em nós, nós vamos pensar, é melhor que Deus nem exista. E quando nós vemos Deus como alguém que não existe, vamos colocar assim,
nós perdemos um referencial de valor. E ao perdermos o referencial de valor, várias ideias surgem. Várias ideias loucas na mente do homem surgem. Inclusive a falta, a relativização, na verdade, da verdade. E com a relativização da verdade, aquilo que é bom para mim não é bom para você, aquilo que é verdade para você não é verdade para mim, e aquilo vira toda uma confusão. Não existe mais verdade. Porque verdade não é dualista, verdade não é relativa, verdade é absoluta. Mas nós precisamos ter a fé, conhecer, ver que existe um Deus, para nós podermos usufruir dessa verdade. Outros então até entendem que Deus existe, mas Ele é mau e está pronto para nos cobrar por qualquer coisa. Não é assim? Ele é mau, Ele quer me cobrar por tudo aquilo que eu faço, Ele quer me cobrar pelas coisas. Ele está louco, né? A gente dá aquele exemplo de vez em quando. Deus é um senhor barbudo sentado num trono lá nas nuvens, brilhoso, não sei o quê, com um raio na mão, pronto para atacar na minha cabeça se eu fizer algo de errado. Olha, Deus está vendo, hein? Já falou isso? Percebe como é uma mentalidade de que Ele é mau e Ele está pronto para te punir? E a maneira como nós vemos Deus, se nós vemos Ele dessa maneira, nós vamos pensar o seguinte: ei, eu vou tentar ser o mais certinho possível para ver se Ele se torna bom. Eu vou tentar ser o mais obediente possível para ver se eu aplaco a ira de Deus sobre a minha vida. Eu vejo Ele como alguém mau, e eu quero fazer tudo certinho para ver se torno Ele bom. Essa é a mentalidade daqueles que foram expulsos da presença de Deus. Eles veem Deus como se Deus houvesse expulsado eles da sua presença. A mentalidade do expulso é que Deus me abandonou e agora eu sou responsável para prover, proteger e me satisfazer. Aquilo que eu tenho, fui eu que batalhei. Aquilo que me protege é na minha força. Aquilo que me satisfaz é aquilo que eu escolho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Nós começamos a pensar assim porque nós fomos expulsos, ou seja, não tem ninguém em quem confiar, não tem ninguém em quem nos apoiar, não tem ninguém que nos sustente. Não existe ninguém, nós fomos expulsos. Ou seja, eu preciso prover, proteger e me satisfazer, gerando uma mentalidade de independência e fracasso. E muitos de nós sofremos com isso. Por pensarmos sermos independentes de Deus, porque nós pensamos que Deus é mau e eu preciso aplacar a ira dEle, e não Ele me ajudar, não Ele me prover, não Ele me proteger. Isso gera independência e fracasso, revelando atitudes desde o instinto mais animal da carne humana, um estupro, um assassinato, um soco na cara de alguém. Sabe quem bate no outro para comer? Animal. E aí e se pensamos que Deus nos expulsou, não existe provisão. E se não existe provisão, eu agora tenho que lutar pelo meu sustento. E aí você vê pessoas batendo uma nas outras, buscando satisfação, estupra o outro. Você consegue perceber como a forma como vemos Deus influencia demais a forma como vivemos? Revela atitudes desde o instinto mais animal da carne humana até as religiões mais mentirosas e opressoras imagináveis pela mente humana. Você vai ter que ficar pelado aqui numa sala e tomar banho de sangue. Você precisa abandonar um pouco a sua família e fazer 20 dias de oração no monte. Não tem diferença nenhuma entre tomar o banho de sangue e querer aplacar a ira de Deus com 20 dias de oração no monte. Tudo isso é macumba, tentando aplacar a ira de um Deus que você acha que é mau. Não vou levar o dízimo, senão o devorador... É falta de compreensão de quem Deus verdadeiramente é. É Joãozinho agora querer odiar a professora.
Vocês entendem isso? Ou querer reconquistar a confiança da professora e tentar provar a ela que ele não é mau, mas é vítima do sistema opressor do que o sistema opressor fez com ele. Como nós vemos Deus influencia a maneira como vivemos. Nós podemos ver Deus como aqueles que foram expulsos. E aí é melhor que Deus não exista, é um Deus mau, é um Deus opressor, é um Deus que quer nos manter numa caixinha, fechados, e tem que ser tudo do jeito dele. Essa se torna a vida daqueles que veem Deus do ponto de vista de que foram expulsos, pensando que Deus é mau e Ele não é confiável. Mas é sempre bom, né? Porque praticamente anula tudo que veio antes e coloca um pensamento novo. Mas Jesus também foi para o mundo. Adão foi para o mundo com a mente de expulso e gerou tudo isso que eu falei. E a morte reinava. Mas Jesus também foi para o mundo. Olha o que diz João 3,17. Pois Deus enviou. Você pode repetir comigo? Enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas Deus enviou. Ou seja, com o primeiro Adão, que lá no jardim, aquela coisa, Deus expulsou. Mas agora com o último Adão, que nós chamamos de Jesus, Deus enviou Jesus. Você percebe a diferença? Jesus foi para o mundo, mas foi como um enviado. A forma de ver Deus como aquele que enviou agrada a Deus, pois primeiro nós precisamos crer que Ele existe. Enquanto a mentalidade do expulso é pensar, é melhor que Deus nem exista, a mentalidade daquele que enviou agrada a Deus porque crê que Ele existe. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Ou seja, se você crê que Ele existe, isso agrada a Ele. Isso está de acordo com o que Deus pensa. Segundo, por entendermos que Ele é galardoador, Ele recompensa. Sendo assim, nós encontramos nele atributos de que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Quando nós vemos Deus de maneira de que fomos expulsos da sua presença, nós pensamos, Ele é um Deus mau, a vontade dEle sobre mim é me punir, me maltratar, me judiar, me levar ao sofrimento. Mas quando nós vemos Deus do ponto de vista de que fomos enviados, assim como Jesus sabia que foi enviado, nós sabemos que a vontade dEle sobre nós é boa, é perfeita e agradável. Ele jamais nos colocaria em um lugar de sofrimento, de dor, de angústia. Não é isso que Deus pensa. Ou seja, ao vermos Deus como alguém que envia, nele vemos atributos de que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável, de que Ele é amor, de que Ele é bondoso, de que Ele é justo, e se responsabiliza por prover, por proteger e satisfazer, gerando em nós a mentalidade de filhos. Se nós vemos Deus como alguém que nos enviou, nós sabemos que Ele é responsável por prover, porque nós fomos enviados. Se nós vemos Deus como alguém que nos enviou, nós sabemos que Ele é responsável por nos proteger, porque fomos enviados. Se nós sabemos que Deus nos enviou, Ele é responsável por nos dar aquilo que nos satisfaz, porque fomos enviados. O melhor exemplo que eu achei, eu queria dar o exemplo de um embaixador, enviado a outra terra pelo seu país, mas eu acho que eu achei um exemplo melhor. Pense num filho que foi enviado pelo seu pai a um outro país para fazer intercâmbio. Não foi o filho que pediu, não foi o filho que convenceu, esqueça essa história, né? Mas o pai falou assim, filho, eu quero que você vá para aquele outro país e você vai fazer intercâmbio lá. Ou seja, você é um americano e teu pai enviou você para fazer intercâmbio em Moçambique. Tá bom? Teu pai enviou você lá.
Aí você chega lá e quer arranjar um lugar para morar. Quem que vai pagar a sua moradia? Diga assim, o meu pai. Você precisa comer, quem que vai pagar o seu alimento? Se você precisa de transporte, quem vai pagar o seu transporte? Você descobre lá que é um país muito violento, não sei o quê, algumas coisas acontecem lá que não são boas, quem que vai prover segurança para você? O pai. Você precisa tirar férias lá em uma semana, porque está recesso das aulas, não sei o quê. Quem que vai prover essa satisfação para você? O Pai. Ou seja, nós somos como Jesus foi, um filho enviado. E quando nós nos vemos como filhos enviados, nós podemos usufruir da nossa herança onde quer que estejamos. E tudo aquilo que é responsabilidade do Pai prover, Ele provê, e não sou eu que tenho que prover para mim mesmo. Tudo aquilo que é responsabilidade do Pai na minha proteção, Ele protege, não eu que tenho que me proteger a mim mesmo. Tudo que é responsabilidade do Pai para me satisfazer, é Ele quem provê para me satisfazer, e não sou eu quem tenho que buscar a minha própria satisfação. Percebe a diferença de mentalidade? Você não consegue pensar em falta. Você não consegue pensar em derrota. Você não consegue pensar em inveja. Você tem certeza da herança abundante, você tem certeza do amor incondicional e você tem certeza do seu propósito. Percebe a diferença entre olharmos para Deus e pensarmos Deus nos expulsou e nós colocamos características nele que não são dele. E quando aconteceu, nós fomos expulsos, isso revelou algumas características dele, mas no jogo completo, vamos dizer assim, mas a consequência é pela minha atitude. Agora, se nós vemos Deus como aquele que nos enviou, nós vemos nele proteção, provisão, nós vemos nele satisfação. Tudo aquilo que eu preciso para viver agora está nele. E aí eu não preciso de inveja, eu não preciso de esforço, eu não preciso de justiça própria, eu não preciso de nada que eu produza, mas é ele quem está provendo. Eu sou filho dele e a responsabilidade é do pai de cuidar do filho. A maneira como nós vemos Deus. Na frase, este é meu filho amado em quem tenho prazer, nós encontramos essas três coisas. Nós encontramos proteção, provisão e satisfação. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Você encontra o direito de herança, filho. Você encontra a certeza de proteção, o amor incondicional, o amor que lança fora todo medo. Você encontra também a certeza de satisfação ao cumprir propósito e poder honrar o seu pai. Satisfação está em cumprir propósito, não em ter desejos supridos. Não em ter desejos supridos. Isso também mostra que teu pai é Deus, que o amor dele por você é incondicional e que ele tem prazer em ver você vivendo abundantemente. Deus é perfeitamente bom. A Bíblia descreve que ele é amor. Deus é amor. Quando nos vemos como expulsos, nós olhamos para Deus e vemos Ele como alguém que não é confiável. Mas quando nós nos vemos como enviados, nós olhamos para Deus e vemos como alguém que é 100% confiável, que não falha, que não mente, que não é como homem para mentir. Não há questionamento, não há dúvida com relação a quem Deus é. Não há dúvida com relação a quem Deus é, apenas confiança. Aquele que enviou é responsável pelo enviado. Aquele que enviou é responsável pelo enviado. Preste atenção, a maneira que Jesus via Deus, dava a Deus credibilidade para que Jesus confiasse nele em tudo que ele dizia. A maneira como Jesus via Deus, dava a Deus credibilidade para que Jesus confiasse em tudo aquilo que Deus falava a respeito dele. A maneira como Jesus via Deus, dava a Deus credibilidade para confiar em tudo aquilo que Deus dizia a respeito de Jesus. Porque Jesus sabia que ele não tinha vindo ao mundo como um expulso, mas como um enviado.
É assim a vida daqueles que veem Deus do ponto de vista de que foram enviados. Vocês me dão mais 5 minutinhos aí? Deixa eu lhe dizer, já não somos mais expulsos, mas somos enviados. A Bíblia nos ensina em Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Perceba que não existe deserto nessa transição. Não é como o povo de Israel que teve que passar pelo deserto para ir para Canaã, para a terra prometida. Nós fomos transportados, nós saímos do Egito direto para Canaã. Nós saímos das trevas direto para o céu. Nós saímos das trevas direto para a luz. Nós saímos das trevas direto para o reino do Filho amado. Ou seja, mundo, que significa deserto, não foi um teste para nós podermos ser aceitos na Canaã. Muitos pensam que a passagem nossa pelo mundo é um teste para nós podermos ser aceitos no céu um dia. Mas quando eu recebi Jesus, eu fui transportado direto para o céu. Eu não vou passar por esse teste. Jesus já venceu esse teste. Jesus já ganhou. Nós fomos reposicionados na presença de Deus pela obra de Jesus Cristo. Nós fomos reposicionados na presença de Deus pela obra de Jesus Cristo. Aquilo que nos separava, que era o pecado, já não separa mais. Preste atenção, Deus não está nem aí para o pecado. O problema era o pecado ou o problema era a separação? E nós como homens focamos no pecado e Deus focou em nos trazer de volta a sua presença. A religião faz com que você fique preso no pecado. A força da lei é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas Deus focou naquilo que era o problema, a separação. E Ele só inventou um meio de voltarmos à sua presença. Nós fomos reposicionados na presença de Deus. Nós fomos reposicionados. Aquilo que nos separava já não separa mais. E agora imagine comigo, você aceitou Jesus, você disse, Jesus, eu quero você na minha vida. Eu recebo o seu amor, eu recebo o seu perdão, eu recebo aquilo que você fez, eu quero você na minha vida, Jesus. Automaticamente você sai da posição em que você está de trevas, de dor, de angústia, de insatisfação, de lutar pelas suas próprias forças, de não conseguir, de decepção, tudo isso e é colocado de volta na presença de Deus. Só que Deus não quer você lá com Ele. Calma. Calma. Assim, Jesus diz o seguinte para nós, em João 20, 21 a 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ou seja, nós fomos reposicionados na presença de Deus, colocados diante de Deus. Mas Jesus veio e falou assim, ei, aquilo que eu fiz foi para colocar vocês aqui, mas assim como Deus me enviou ao mundo, nós não queremos tirar vocês do mundo. Por isso, assim como Ele me enviou, eu os envio. Mas agora não como pessoas que estão debaixo de um sistema de mentiras, de dor, de angústia, mas como pessoas com que esse sistema do mundo não tem domínio sobre nós. Da mesma maneira que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, eu e você agora temos o Espírito Santo. Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz no mundo, que nos conduz no deserto. Fomos enviados assim como Jesus foi enviado, como uma nova natureza, como seres de outro mundo, com o Espírito sobre nós. A maneira como pensamos que Deus nos vê influencia a forma como vemos Deus. E a forma que vemos Deus influencia a maneira como vemos a nós mesmos. A maneira como pensamos que Deus nos vê influencia a maneira como vemos Deus. E a forma que vemos Deus influencia a maneira como vemos a nós mesmos. Adão e Eva tiveram dúvida com relação à forma como Deus os via. E por isso deixaram a mentira guiá-los. Mas Jesus ouviu um dia que Ele é um filho amado. E Deus tem prazer sobre a vida dele. Ele não duvidou e permaneceu confiando em Deus. E permaneceu confiando em Deus. Deus tinha credibilidade para falar na vida de Jesus. Eu gostaria de pedir que vocês se colocassem em pé. Assim como Jesus, vemos em Deus um Pai que nos enviou para usufruir
da nossa herança. Assim como Jesus, nós vemos em Deus um Pai que nos enviou para governar a terra, reinar sobre a terra, usufruir da nossa herança. Deus nos vê como filhos amados, maduros. A questão é que só nos veremos assim quando a forma de vermos Deus gerar credibilidade suficiente para Ele poder falar nas nossas vidas, ao ponto de concordarmos com Ele. Ao ponto de concordarmos com Ele. Ou seja, primeira mensagem, como Deus nos vê. Isso não importa se não sabemos como vemos Deus. Mas quando nós aprendemos que Deus nos vê, não como pessoas expulsas, mas como pessoas enviadas, e Ele só envia filhos, filhos amados para usufruir da sua herança, nós começamos a confiar nesse Deus. E esse Deus agora tem credibilidade suficiente para falar na minha vida. E aí eu posso concordar sobre aquilo que Ele fala. E aí a minha forma de ver a mim mesmo muda. E essa é a mensagem, se Deus quiser, da semana que vem. Como eu me vejo. Amém?